Essencialmente, Torá em hebraico significa ensinamento, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. O nome Torá deriva da palavra hebraica Iará, que quer dizer ensinar. A autoria da Torá é atribuída ao próprio Deus de Israel. Foi revelada no Monte Sinai a Moisés e transmitida ao povo hebreu durante 40 anos de peregrinação pelo deserto. A Torá escrita também é conhecida como Shomás. Nela se encontram os 613 mandamentos. A tradição oral é a explicação ou o conjunto de ensinamentos de como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Ao longo dos anos, ela foi sendo passada de geração em geração através dos sábios para o povo. De acordo com o pensamento rabínico, não é possível estudar a Torá escrita sem antes conhecer a Torá oral. Estes disseram 3 coisas: sede ponderado em vossos julgamentos, formais muitos discípulos e levantai uma cerca em volta da Torá. A Torá é um livro sagrado, pois foi revelado pelo próprio Deus a Moisés. Há passagem nelas que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31:18. A Torá aborda a vida do homem em todos os sentidos e aspectos, desde a forma de vestir, de comer, de trabalhar, de se relacionar com Deus e com o próximo. Nela podemos encontrar todos os segredos do universo. Também podemos saber tudo sobre leis, moral e ética. A Torá é um livro de sabedoria, pois além de histórias, profecias e reflexões, ela também revela o plano de Deus para a redenção da humanidade. O alicerce de toda a Bíblia se baseia nos fundamentos da Torá. Portanto, ela não é apenas um rolo ou um livro da lei, e sim a própria palavra de Deus revelada aos homens. Todas as profecias são baseadas nas promessas da Torá. Todos os salmos e cânticos são inspirados na Torá. É fundamentado na Torá. Por que Deus escreveu a Torá? Primeiro, neste livro encontraríamos em algum lugar Deus dizendo ser o seu próprio autor. Segundo, este livro deveria conter um alto padrão moral. Terceiro, este livro falaria do passado, do presente e do futuro. Quarto, daria ao homem respostas às grandes dúvidas sobre o universo, a criação, o porquê de tudo e o sentido da vida. E quinto, o próprio livro daria uma solução definitiva e eterna para o homem. Rabi Eleazar, filho de Azarias, dizia: se não existe a Torá, não existe saber viver. Se não existe saber viver, não existe a Torá. Se não existe sabedoria, não existe adoração. Se não existe adoração, não existe sabedoria. Se não existe saber, não existe inteligência. Se não existe Torá, não existe alimento. Não só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O conhecimento da Torá alinhado com a revelação da palavra de Deus é a ligação entre o natural e o sobrenatural, entre o infinito e o finito, entre o físico e o espiritual. Os grandes sábios também dizem que a Torá não se restringe somente à forma escrita e oral, mas também espiritual. A Torá existe antes da fundação do mundo. As bases do universo foram feitas por Deus através da Torá. Ora, se a Torá é a palavra de Deus, tudo o que foi escrito foi feito através da Torá. O propósito do reino de Deus é que a Torá habite no coração do homem e não em tábuas, pedras, rolos ou livros. Este é o sentido e a aplicação da Torá, que é espiritual. A palavra de Deus não é carnal, pois não foi estabelecida por homens. Desde o princípio, a vontade do Eterno é que o homem viva e caminha pela palavra, pois ela é vida plena. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7.
capítulo 6, versículos 24 e 25.